Oi, povo bonito, tudo bem com vocês? Então hoje a nossa aula, o tema da nossa aula vai ser sobre a revoluções inglesa, tá? É uma matéria muito interessante, então vamos lá. Bom, do século XVI até meados do século XVII, a Inglaterra ela foi governada por reis absolutistas, né? O absolutismo ele foi combatido pelo parlamento que desejava limitar o poder do rei e atender aos interesses políticos socioeconômicos. Então, mas antes da gente entender, né, por que o parlamento queria deter os poderes do absolutismo, né, do rei, a gente vai entender como que era essa sociedade, qual era o jogo de interesse dentro dessa sociedade absolutista, no qual tinha, né, era governada por um rei absolutista. A sociedade inglesa era dividida assim, tinha a aristocracia, a gentry, a burguesia, os trabalhadores urbanos e rurais. A aristocracia era formada por proprietários de terra que, em muitos casos, né, haviam conquistado mais propriedades com o processo de cercamento. Então, vamos lembrar aqui o que foi o cercamento. Olha só, no período feudal, as terras, né, elas eram divididas da seguinte forma. Ela era dividida entre o manso comunal, o manso servil e o manso comunal, o manso servil e o manso senhoril. O comunal era o manso que todos, tanto os servos como os senhores feudais poderiam utilizar a terra. Os servos tirando lenha e os senhores feudais caçando, né? Vou chegar a uma parte da história, principalmente na monarquia de Henrique VIII, no qual vai começar a surgir os cercamentos, quer dizer, o próprio nome fala, cercar pedaços de terras, expulsar aqueles moradores daquela região, né? E ali vai quem possuir aquelas terras vão começar agora a criar o que? Ovelhas ali, né? Para retirar a lã para a manufatura. Bom, a gentry era formada por um grupo de propriedades de terra de mentalidade burguesa, né? Era o empreendedorismo, né? Boa parte desse grupo aí, da gentry, eles eram calvinistas. Lembrando que os calvinistas, ele pregava que a ideia que o lucro não era pecado, né? Que o homem se enriquece através do trabalho e que o lucro não era pecado, enquanto a Igreja Católica ela pregava, né, essa questão do lucro ser pecado. Bom, e homem eram pequenos proprietários que trabalhavam em suas terras, né? Essa classe média rural, e tinha a burguesia. A alta burguesia é que levava mais privilégios dentro dessa sociedade aí, né? Porque ela desfrutava de monopólios que era concedido pela coroa, né? Dentro dessas práticas mercantilistas aí. E aí havia troca de favores, né? Esse grupo, essa alta burguesia, eles não queriam perder os seus privilégios, né? E aí eles davam, né? Eram a favor inicialmente aí da manutenção da monarquia. Bom, os trabalhadores urbanos e rurais, a maioria da população inglesa era formada, eram os que mais sofriam, né, as consequências aí da exploração do capitalismo. Mas a gente vai ver aqui quais eram as vantagens, os benefícios, né? E o fortalecimento do absolutismo inglês. Olha só, nós vimos que as práticas mercantilistas elas foram responsáveis pelo enriquecimento de muitas monarquias que se formaram na Europa. E a Inglaterra não ficou, né, para trás em relação a isso. E essas práticas mercantilistas que a Inglaterra se desenvolveu neste período, o Estado ele se fortalecia, né, cada vez mais.
e vai dar para a burguesia britânica uma situação de grande prosperidade com o comércio das lãs e de manufaturas, né? E os setores burgueses ingleses estendiam por toda a influência, por todo o mundo, nessa prática mercantilista e desenvolvida neste período. Bom, a alta burguesia, para dar apoio, como havia dito lá atrás, para dar apoio à monarquia, ela recebia concessões. O que era isso? A monarquia dava condições, dava monopólios para que essa burguesia se fortalecesse cada vez mais e retribuía este favor, né, apoiando a monarquia. Bom, só que vai chegar um ponto e vai ter um crescimento muito grande aí de burgueses. Os burgueses vão aumentar cada vez mais dentro daquela política dos cercamentos, né? A divisão das terras, a doação das terras para alguns grupos. E vai chegar um ponto que a monarquia não vai dar conta de dar tantas concessões para tantos burgueses. E aí vai surgir aí aquela burguesia que vai empreender internamente dentro do território inglês, né? E o que ela vai fazer? Dentro do século XVII aí, esse setor urbano ele vai ter uma feição artesanal manufatureiro. Os burgueses, né, aqueles que tinham uma visão empreendedora, vão levar matéria-prima para os camponeses em suas casas e ali eles só vão buscar os produtos pronto. Quando eles pegavam aquele produto pronto, eles revendiam aquele produto. Esses burgueses vão com o tempo se fortalecer cada vez mais e vão defender aí a eliminação das práticas mercantilistas do Estado. Por quê? O Estado não vai conseguir atender todos os burgueses e vai ter aquela alta burguesia que vai ter privilégios, né, dentro de monopólios cada vez mais lucrativos. Durante esse período vai ter muitas lutas entre os nobres, vai haver a decadência dos feudos e ao mesmo tempo vai permitir a formação de uma nova nobreza que vai se identificar cada vez mais com a burguesia. Então, essa burguesia que vai surgindo, vai se fortalecendo cada vez mais, ela vai defender o estabelecimento de uma economia mais livre, de uma economia livre dos monopólios, livre das restrições, né, que o Estado impunha. Ela vai reivindicar agora a substituição daquela monarquia absolutista por um regime político mais liberal. E aí, através dessa insatisfação desse grupo burguês, que vai dar origem aí, né, às revoluções inglesas. Bom, mas vamos entender aqui como que deu o absolutismo de fato de Inglaterra. Nós já vimos como que era a formação, né, a divisão das classes sociais, vimos o jogo de interesse que tinha dessas classes sociais, e a gente vai ver que agora o absolutismo ele vai ter início com a dinastia dos Tudor, né? E o primeiro vai ter início com o rei Henrique VII, ele vai governar de 1485 a 1509, vai assumir o trono após ao final do conflito da Guerra das Duas Rosas, que vai durar exatamente uns 30 anos, né? E era aquela guerra, aquele conflito entre a família dos Lancaster e dos York, né? E essa questão só vai ser resolvida com a coroação do rei de Henrique VIII, né, que tinha laços de parentesco com essas duas famílias. Aqui a gente tem a imagem de Henrique VII. Bom, quando Henrique VIII morre, nós vimos, né, que no governo de Henrique VIII vai surgir aquela religião que é o anglicanismo, né? E aí, depois ele morre, vem uma filha dele que vai impor uma religião católica, e em seguida vem essa filha da Ana Bolena, que é a rainha Elizabeth I. Ela vai governar, né, de 1558 a 1630.
E o absolutismo, ele vai se fortalecer cada vez mais no governo dela. Só que os Tudores souberam governar por mais de 150 anos essa dinastia, porque eles sabiam fazer as jogadas. O jogo de interesse que existia entre uma burguesia dando apoio, a princípio, ao absolutismo e aquelas concessões que eles davam. Eles não batiam muito de frente, né? Nem com o parlamento, nem com a nobreza e nem com a burguesia. Vai ser nesse período, né, que ela vai fazer algumas incursões na América do Norte, se eu não me engano, 2 ou 3, né? Mas a Rainha Elizabeth, ela morre, e quando ela morre, ela não vai deixar herdeiros, né? Ela não casou, ela não teve filhos, e vai entrar aí uma outra dinastia, que é a dinastia dos Stuarts. Bom, mas antes de falar da dinastia dos Stuarts, né, as medidas tomadas aí durante o período do governo dos Tudores, eles governaram a Inglaterra de uma forma bem absoluta, com apoio da burguesia, da nobreza feudal, que era essa gentry, que era aquele grupo mais empreendedor, né? Tinham jogos de interesses comuns, a centralização do poder político como garantia de ordem social, houve a uniformização das moedas, do sistema de peso e medidas, né, as tarifas para facilitar o comércio, permissão. A Rainha Elizabeth I, ela usou muito a questão de piratas, também criou corsários. Piratas é aqueles que trabalhavam por conta, assaltando navios, né? Os corsários já era financiado pela coroa, que quando eles assaltassem algum navio com algum carregamento, era dividido com a coroa inglesa. Isso ela vai se fortalecer cada vez mais, a marinha mercante, né, da Inglaterra, e vai dar também incentivo à expansão marítima e comercial. Bom, o governo aqui fala um pouco da igreja anglicana, que era controlada pelo Estado, né, e era controlada pelo Estado, também participava do jogo de interesses, que mantinha nas cerimônias a forma ritual católica, a liturgia, hierarquia sacerdotal, mas destacava o calvinismo, né, o conteúdo calvinista. O conteúdo, a ética calvinista era mais adequada aos valores burgueses. É aquela questão, estimulava o trabalho, né, e a poupança e a acumulação de riquezas não era pecado, né, para ele. E isso a burguesia agradava muito. Então, a dinastia Tudor ela vai chegar ao fim, né, e no qual o único descendente direto de Elizabeth I vai ser Jaime, que era seu primo, né, ele era rei da Escócia, e vai se tornar um soberano dos 2 países com o título de Jaime I. E assim vai dar início à dinastia Stuart. Bom, vou falar um pouco como que era o parlamento. Olha só, em 1200, o parlamento inglês, né, na Inglaterra já tinha um perfil de tentar moderar, de tentar controlar o poder do rei. Em 1215 foi criada uma Magna Carta. Essa Magna Carta, ela tinha como finalidade tentar barrar um rei do período lá chamado João Sem Terra, de uma região da Inglaterra. Bom, quando foi em 1258, foi criado o parlamento na Inglaterra, baseado nas ideias da Magna Carta. E esse parlamento ele era bicamarial. O que é isso? Ele era dividido em 2, era a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes era representada pelos nobres e a Câmara dos Comuns pelo restante da população. Olha só, quando Jaime I, né, ele assume
a monarquia da Inglaterra, ele vai governar no período de 1603 a 1625, tá? E vai dar início aí de um conflito entre o parlamento e a monarquia. Então, a linha dele vai ser baseada em quê? Na teoria do direito divino dos reis. Ele vai sustentar o seu poder dentro dessa teoria, né? Se ele estava ali, foi porque Deus quis, né? Então, para segurar o seu poder, ele vai dar manutenção ao anglicanismo na Inglaterra. Ele vai agir de uma forma ele vai ser bem perseguidor, ele vai provocar através das suas perseguições, né, a perseguição aos puritanos, que eram os puritanos, eram os burgueses, eram os calvinistas ingleses, né? E esses puritanos, eles vão migrar para a América do Norte através desse período, à procura de quê? Eles vão à procura de liberdade. Vocês estão vendo aqui que tudo está girando em torno de secções religiosas, né? Ele vai tomar medidas centralizadoras, ele vai provocar, né, um antagonismo aí cada vez maior entre os lordes, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Ele vai desejar e vai ampliar as rendas da monarquia, criando novos impostos, né? Jaime I, ele vai convocar o parlamento para criar novos impostos para fortalecer a monarquia inglesa, e ele vai ser barrado. A Câmara dos Comuns vai vetar. Por quê? Lembra que eu falei com vocês? Dentro da Inglaterra já tinha aquela ideia de tentar limitar o poder do rei através de um parlamento, né? Em 1614, ele vai fechar o parlamento e vai cobrar suas taxas, né, ilegalmente, vai aumentar a repressão a seus opositores, né, de todas as formas. Bom, então, ele morre. Quando ele morre, vem o seu filho, Carlos I. Carlos I, ele governa de 1625 a 1649. As ideias de Carlos I era bem parecida com as ideias de seu pai, né? Ele vai seguir a mesma linha do pai, que é a linha baseada no quê? Na teoria do direito divino. Ele vai passar por cima, né, do parlamento várias vezes. O parlamento, ele vai se envolver em alguns conflitos externos. Ele convoca o parlamento para que o parlamento liberasse verbas, porque toda guerra ela gera gastos. O parlamento ela vai criar todas as formas para tentar barrar essa postura do rei. Vai criar uma petição, né, chamada petição de direitos. É uma forma de estar restringindo o poder do soberano. O que é que ele faz? Ele fecha o parlamento, ele vai governar durante um período sem chamá-lo novamente. Só que ele ainda vai criar vários... depois ele vai precisar do parlamento de novo, vai assinar essa petição de direitos, mas não vai seguir a linha dos petição de direitos, porque ele vai continuar criando impostos. Vai trazer novos impostos que não estavam em desuso desde a época do feudalismo. E o imposto mais o imposto mais impopular que ele vai criar é chamado chip money. O que era esse imposto? Era um imposto que era cobrado dentro da Inglaterra, dentro das cidades portuárias. Porque esse imposto ele era voltado para quê? Para fortalecer a marinha mercante, né? Para construir navios. E aí agora ele vai expandir essa marinha mercante, esse imposto,
Desculpa, ele vai expandir esse imposto em todo o território inglês. Quando ele faz isso, ele vai crescer mais a insatisfação do povo com ele. Mas aí, ele vai entrar em luta com os escoceses, porque os escoceses, a religião, eles vão impor aos presbiterianos, eram os escoceses calvinistas, ele vai pedir que o assessor dele imponha a religião anglicanista, o anglicanismo dentro da Escócia. E a Escócia, em represália a isso, vai invadir a Inglaterra. E ele vai precisar agora de quê? De convocar o parlamento para pedir verbas, porque a Inglaterra, ela já estava quebrada, já estava chegando numa situação que já não estava tendo mais grana para sustentar todos esses conflitos. E aí ele fecha o parlamento novamente, porque a Inglaterra, ela vai... o parlamento, ela vai continuar tentando barrar, né, o rei, com todos os seus exageros relacionados aos seus mandos e desmandos. Bom, como a Inglaterra, na época, a coroa encontrava-se falida, e o rei, o que ele vai fazer? Ele vai precisar, né, devido a esse conflito contra os escoceses, de que eles liberassem algumas verbas. E quando ele convoca o parlamento de novo, em 1653, ele convoca o parlamento, e o parlamento vai fazer uma série de exigências, né? Inclusive vai mandar prender alguns dos seus ministros, e esses ministros vão ser executados, né? Bom, isso vai ser o início aí da Revolução Puritana. Quando vai ser em 1641, vai eclodir uma revolta na Irlanda católica. E mais uma vez o parlamento vai fazer exigências em cima de Carlos I, tentando mais uma vez barrar os seus poderes, né? E quando o parlamento vai tomar algumas medidas radicais, o rei não vai ficar muito satisfeito, vai invadir o parlamento e vai mandar fechar o parlamento e prender alguns líderes da Câmara dos Comuns. E aí vai dar início à revolução chamada Revolução Puritana. Bom, o que foi a Revolução Puritana, né? A Revolução Puritana, ela vai ser uma guerra civil que vai ter... Ela vai ter ao mesmo tempo, vai ser uma luta voltada por questões políticas, questões econômicas, questões religiosas. Então, vai ter assim, a Guerra Civil vai ter encabeçado um grupo que era do lado do rei e outro grupo que era contra o rei. Quem era a favor do rei? Eram os cavaleiros. Quem representava os cavaleiros? Anglicanos, a alta nobreza e a cavalaria. E do lado do parlamento estavam as cabeças redondas, que eram os puritanos, os presbiterianos, pequenos proprietários, né? A gentry e a burguesia. Bom, a princípio, o exército do rei ele vai sair vitorioso. Só que em 1645, o exército do parlamento ele vai ganhar uma batalha muito importante, porque ele vai criar uma tática, né? Oliver Cromwell, ele era o chefe do exército, né, do parlamento. E ele vai criar um exército chamado Exército do Novo Tipo. O que era o Exército do Novo Tipo? O Exército do Novo Tipo, ele aquela pessoa, para fazer parte do exército, ele não entraria ali por questões de origem, de nascimento, mas sim
por questões de mérito. É quem realmente sabia lutar que fazia parte desse exército. E aí tem então uma frase dele que ele falava o seguinte, esse Cromwell: prefiro um capitão mal vestido, que sabe por que se bate, do que aquele a quem jamais gentil homem e que não se sabe de nada. Quando ele se cria essa questão do exército do novo tipo, né, ele vai colocar no exército dele pessoas que realmente sabem lutar, vai fazer parte do exército dele, eles vão ganhar. Quando ele ganha, o que vai acontecer? Eles vão, o rei vai se render e vai se refugiar na Escócia. Bom, só que essa guerra poderia ter acabado aqui, porque o parlamento ele venceu o rei, né? Bom, só que dentro do parlamento ele vai ter uma divisão agora. Dentro do parlamento vai ter uma questão aí de questões que eles não vão ter sintonia, né? Por exemplo, os presbiterianos representavam a grande burguesia, a aristocracia, né? E os proprietários de terra. Esses aí, os presbiterianos, eles vão começar a negociar com o rei preso para tentar restaurar a monarquia. Já os independentes, os pequenos proprietários, a pequena nobreza, vai propor uma vitória definitiva contra a monarquia. E aí, o que vai acontecer nessa... Vai começar a ter, dentro do exército, vai surgir aí algumas alas radicais, que eram os niveladores e os livres. O que esses niveladores, olha, o próprio nome fala, nivelar, eles queriam nivelar a desigualdade social. E os soldados rasos do novo tipo vão associar a esses niveladores, né? E aí, eles vão fazer uma série de exigências. Em 1647, o parlamento e o exército vão enfrentar uma guerra civil, né? Niveladores e generais vão se aliar, vai dissolver o Conselho do Exército. Olha só, o parlamento e o exército vão enfrentar uma guerra civil e vai se aliar aos generais, que era Cromwell, Oliver Cromwell, ele comandava. Eles vão se unir, Cromwell vai prometer várias coisas para os niveladores. Eles vão conseguir dissolver o Conselho do Exército. E dentro dessa confusão aí, da guerra entre o parlamento e o exército, o que vai acontecer? O rei foge. Quando o rei foge, ele vai tentar se fortalecer mais uma vez, não consegue, né? E Cromwell ele vai tendo apoio desses niveladores, vai unir aos generais do exército, vai conseguir afastar 100 membros do parlamento, né? Esse parlamento vai ter um período que eles vão chamar ele de inativo, e o rei ele vai ser, os niveladores radicais vão exigir que o rei seja julgado, ele vai ser julgado e vai ser condenado à morte, né? E vai ser decapitado em 19 de maio de 1649. Então, a gente para por aqui. Na próxima aula, a gente dá sequência aí a uma república, né, que vai ser imposta aí pelo Oliver Cromwell em 1649. Beijo, fica com Deus, até a próxima.